Olá! Olá, olá! Muito boa noite! Boa noite a todos! Vamos iniciar agora essa nossa aula sobre network dentro da fonoaudiologia. Vocês estão me ouvindo bem? Se puderem abrir as câmeras só para eu saber se estão me vendo bem, dá um oi, depois você pode fechar, mas me dá um tchauzinho. Eu já estou vendo aí a Rosana, eu estou vendo aí, ó, a Kaeli. É assim que fala seu nome, querida? Fala aqui para mim, dá um oi, 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 dá um tchauzinho. Olha quem tá aí, que linda! Giovana, né? Giovana? Tá como não tá com o nome ali. Tô vendo aí Stephanie, bastante. Muitas pessoas. Estão me Vou ver ouvindo se eu bem? coloco o nome. Isso, coloca ali o nome. Estão me ouvindo bem, produção? Aqui minha equipe. Estão me ouvindo bem? Como é que estão? Olha lá, tem mais pessoas aqui, que legal. Então, bora, me ajudem. Vamos abrir lá o grupo, pessoal do meu apoio. Produção, abre o grupo lá para o pessoal já começar a tirar foto e dizer, tá começando a aula. Bora que vai começar. O assunto nos muito interessa. Ó, teve gente que escreveu aí que se interessa pelo assunto. É um assunto pouco falado, inclusive, muito pouco falado, né? Então, boa noite a todos. Vamos começar agora a falar de um assunto mega importante, o network dentro da fonoaudiologia, como você captar pacientes através de conexões, através de divulgação com autoridade, respeito e muita ética do seu trabalho. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula que está começando agora. Gostaria de ver o seu boa noite. Boa noite aqui, escreve aqui boa noite, da onde você é, para a gente ter uma noção onde estamos chegando. Se você puder, tira uma foto, posta lá, me marca, coloca lá, doutora Renata Fono, simplesinho, assim, para você encontrar. Ó, tem gente de Marília. Marília, que legal, que legal. Fiquei feliz, olha ali, Marília, já dei treinamento em Marília. Que bom. Eu vou colocar aqui o nosso slide da nossa aula e você tira uma fotinho, acho que vai ficar até melhor para poder postar. Vamos lá? Acho que, Rafa, você tem que me autorizar para que eu possa compartilhar. Me ajuda aqui, vamos lá, acho que agora já foi. Então, que aula legal, gosto desse tema, gosto muito do tema de networking. E eu acho pouco falado dentro da nossa classe, da nossa profissão. Então, vamos trazer aí novidades para vocês, algumas sugestões. Então, começa agora, começa então, começa agora a nossa aula sobre networking dentro da fonoaudiologia. Vamos lá, uma aula exclusiva para fonoaudiólogos para você aprender a divulgar o seu trabalho. Então, vamos lá, sem mais delongas. Eu não sei se vocês me conhecem, quem me conhece aqui, quem já. Estou vendo que tem muita gente que é meus alunos aqui. E não sei se tem gente nova. Escreve aqui para mim se você é novo, se é a primeira vez que você está aqui. O áudio tá bom para vocês? Vocês estão me ouvindo bem? Escreve aqui para mim, áudio e vídeo, ok, para eu saber se está tudo bem, se está tudo ok. Por favor. Só para eu saber, fala aqui, ok. Ou ok, 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 eu já sei que está tudo ok. Ótimo, ótimo. Muito bem, então vamos seguindo. E eu queria saber se tem alguém aqui que está pela primeira vez, que não me conhece. Então escreve aí primeira vez. Quem não é, fala, sou sua aluna,
sou aluna da mentoria, sou aluna dos seus cursos, sou aluna de todos os cursos, sou aluna do curso do R, só para eu saber quem são aqui vocês. Se você está assistindo essa aula gravada, eu peço para vocês escreverem depois no comentário, porque nós vamos ter algumas ideias aí para a gente lotar a nossa agenda de pacientes, pacientes particulares. Para quem não me conhece, eu sou Renata Bertenoli, fonoaudióloga há mais de 20 anos, especialista em linguagem, fluência. Eu tenho uma especialidade em disfagia, não sei quantos sabem, mas a minha primeira especialidade foi em disfagia, gente. Porque eu sempre amei voz. Quando eu fui fazer uma pós-graduação na USP, fechou para voz. Aí tinha disfagia no Encore, eu fiz. Mas eu acabo nem falando dessa especialidade, porque eu acabo usando muito mais linguagem e fluência. Mas conhecimento a gente não perde, né? Professora de fonoaudiologia e treinadora de inteligência emocional. Tenho me apaixonado muito por neurociência e a parte de inteligência emocional associada à comunicação. E isso tem me trazido vários resultados, tá? Eu queria só, para quem não sabe detalhes da minha história, contar um pouquinho como tudo começou. Eu até essa semana que vem vou lançar um livro, é um capítulo, um livro que tem um capítulo que eu escrevi sobre o networking. Por que que isso tem a ver com a nossa aula de hoje? Porque exatamente nesta época, aí ó, tô com uma carinha de nova, né, gente? Fala sério aí, ó. Nesta época que da- logo nos meus primeiros anos de formada, acho que eu tinha cinco anos de formada. Eu estava indo muito bem, tinha um consultório em Alphaville, fui chamada para fazer a gestão de uma unidade que era uma rede de clínicas que tinha convênios, né? E eu fui chamada para fazer essa gestão dessa clínica junto com a psicóloga. Eu achava muito cedo, nossa, eu sou tão pouco tempo formada, vou cuidar agora aqui de uma clínica. Foi bem desafiador, e eu estava indo muito bem, né? Então tinha 12 psicólogos, 7 fonoaudiólogos em Alphaville, São Paulo, estava indo muito bem. Mas por questões familiares, a pessoa que eu estava casada precisou que a gente mudasse para o interior de São Paulo. E aí foi um choque muito grande. Eu estudava, eu eu estudava, trabalhava no consultório dentro da clínica e fazia a gestão da clínica. Então, assim, eu tive que largar tudo e fui ser dona de casa numa cidade no interior de São Paulo, São José do Rio Preto, não sei se tem alguém conhece ou é de lá. E eu cheguei lá sem conhecer ninguém, ninguém. Então, a primeira coisa, fica aqui de dica, né, de network, que eu sempre fiz? Antes de ir para o lugar, eu tento me conectar com pessoas daquele lugar. Para que eu chegue naquele lugar, eu já tenho algumas conexões. Foi o que eu fiz. Eu comecei a perguntar que fonoaudiólogos as pessoas conheciam em São José do Rio Preto, fui fazer pesquisa. Naquela época, a gente está falando aí, meu Deus, quantos anos atrás? Pensar em 2006, 2007, a gente não usava rede social assim, né, para se divulgar na área de saúde, era só para fotos mesmo, né? Na época do Orkut, né, gente? Então, eu lembro de tentar ver, tipo, quando eu cheguei na cidade, lista telefônica, com procurar fonos, tudo. Mas eu lembro de falar com uma fono antes de chegar na cidade. E ela me deu um baita de um balde de água fria, né? Dizendo assim: olha, é muito difícil aqui, você vai vir de São Paulo, você não conhece ninguém, então aqui é uma cidade que valoriza muito de quem você é filho, da família que você é tradicional. E aquilo foi um balde de água fria. Sabe quando você está tentando se animar e alguém vem lá e te desanima? Não sei se você está passando por isso, mas enfim, eu sempre tive muita fé, né? Então eu sempre orei para que Deus fosse na minha frente abrindo portas. E eu fui, né? Não tinha nenhuma previsão de nada de trabalho, só tinha falado com essa fono, mas eu falei, eu não desisto, porque quem abre as portas para mim é Deus, né? Mas eu tenho que fazer minha parte.
Então, a primeira coisa que eu fui fazer é ser voluntária na cidade. E, inclusive, tive o privilégio de conhecer a doutora Lana, uma fonoaudióloga maravilhosa em São José do Rio Preto, que me recebeu super bem. Fui voluntária no projeto Gato de Botas, em São José do Rio Preto. Fui voluntária na PAI, e também fui super bem recebida. E comecei a fazer trabalho voluntário. Em 6 meses, eu já tinha pacientes, assim, poucos, mas eu já tinha. Então, já comecei a minha jornada, estava feliz. Em um ano, eu já estava com um consultório. Só que aconteceu, mudei de novo. Eu não acreditei. Foi tanto esforço. Eu fiz novas conexões, na igreja, no trabalho. Aí mudo de novo. Aí vou para São Carlos, uma cidade incrível, maravilhosa. Porém, eu cheguei em São Carlos, eu estava muito triste, porque quando muito sacrifício eu consigo fazer uma rede, né, de conexões em São José do Rio Preto, eu me mudo para São Carlos. E ali foi como se fosse, sabe, puxasse meu tapete. Eu entrei em depressão, gente, porque eu fiquei muito mal e eu não conseguia me levantar. Fui atrás de terapia e atividade física. E eu fui parar numa academia só para mulheres, fiz conexões nessa academia. Resultado: a dona da academia recomendou a terapeuta dela, e aí eu começando a conversar, nossa, mas você é animada? Enfim, comecei a participar de alguns eventos. Depois eu tive meu consultório em São Carlos. E aí foram 2 anos maravilhosos em São Carlos. Aí aconteceu de novo, tive que mudar de novo de cidade. Então, assim, eu passei, não vou me delongar, eu passei 4 vezes por isso. Mudei de cidade, começando do zero. Não foi fácil. Aí, o que que eu fiz? Eu entrei no digital. Comecei a ter, não era Instagram, não. Eu fiz um site. Então, eu falei, agora eu vou ter um endereço físico. Não, perdão. Como meu endereço físico muda, vou ter um endereço online. Aí eu fiz o meu site. Aí meu site ficou legal. Eu usava ainda Facebook. Aí falaram para mim, como é que você não está no Instagram? A partir de 2015, eu entro no Instagram, tá? Olha só. Aí eu começo a entrar no Instagram, aí eu começo a dar cursos. Inclusive, eu tenho até aqui algumas fotos. Comecei a dar cursos. Olha só, gente, olha aqui, ó. Quando eu comecei a dar o curso, ainda era Facebook. Começo a dar cursos, eu comecei a estudar o desenvolvimento humano na área de coach para entender os sabotadores. Comecei a estudar 10 anos atrás. Comecei a associar a fonoaudiologia com o desenvolvimento humano, né? Olha a carinha aí de nova. E aí, ó, por todo o Brasil. Aí eu comecei a desenvolver os meus métodos e fui dando aula por todo o Brasil. E eu estava muito feliz, sendo muito conhecida. Aí vem o quê? A pandemia, né? Mas mesmo assim, eu dava aula online, então eu estava muito bem. Só que a gente sabe que a vida não é bem assim, não é? A vida ela é cheia do quê? De altos e baixos. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu acabei trabalhando demais. A pandemia, inclusive, eu não sei o que que era ficar sem fazer nada. Eu trabalhei muito na pandemia. Eu dava cursos, aulas gratuitas, eu dava curso pago. Como eu criei uma loja de materiais por conta dos meus cursos, eu ensinava as pessoas a fazerem materiais. Aí começaram assim: por que que você não vende esses materiais? Aí eu comecei a vender os materiais e criei uma loja. Então eu estava trabalhando demais. E aí eu comecei a ficar doente, não estava bem, mas eu dava conta do meu trabalho, né? Parece algumas pessoas aqui, não é? Fonoaudiólogo, ele é bem resistente. Ele pode estar morrendo, mas ele está lá no consultório, porque a gente sabe da importância do vínculo com o paciente, da constância dos atendimentos. E era o que eu fazia. Não estava muito bem, mas continuava atendendo, até que eu não aguentei de tanta dor de responder alunos. Meu pescoço doía de tanto ficar no computador. E aí eu fui para um spa.
Fui para um spa, porque eu falei, isso é estresse. Só que lá descobriram que eu estava com uma anemia muito grave, porque eu estava com um fluxo de sangue muito grande. E eu mal sabia que a cada mês, na verdade, eu achava que eu tinha ali uma menstruação, mas eu estava tendo era pequenas hemorragias, porque estava muito forte. E eu fui então investigar o que que era. Começaram a fazer muitos testes, só que associado a isso, eu tive um momento muito crucial que dá para entender porque eu fiquei tão mal por conta de uma separação, né? Uma separação que foi muito dolorida, eu descobri uma traição e aquilo acabou comigo. Eu estou contando isso não porque eu estou me vitimizando, pelo contrário, estou contando isso porque eu sei que você também tem problemas, todos nós temos. Mas eu quero dizer para vocês como que o networking me ajudou desde aquelas vezes. Eu fico pensando, Deus é incrível. Eu tive que começar 4 vezes, porque Deus estava me preparando para esse momento da minha vida que foi tão difícil, onde eu tive que encarar a suspeita de um câncer e toda a situação da separação. Esse foi o momento mais difícil da minha vida. Eu olho para trás e eu achava que aqueles recomeços de ficar sem trabalho, mudar de cidade, era difícil. Como um fonoaudiólogo que precisa de um lugar fixo muda tanto de trabalho? E agora, eu estava na minha cidade, voltei para minha cidade, eu tinha meus cursos, mas agora eu estava comprometida a minha saúde física e emocional, porque agora eu tinha que decidir o que fazer em relação ao casamento e para mim e para você eu também acho, família é tudo. E isso eu tive que tomar uma série de medicação, eu tomava ferro na veia, porque a minha anemia era muito grave. Abaixo de 7,5 de hemoglobina, precisa fazer transfusão de sangue. A minha estava abaixo de 7 hemoglobina, é transfusão. A minha estava 7,5. E isso foi em 2021, plena pandemia. E eles estavam relutando de fazer a transfusão de sangue, mas eu precisava fazer uma cirurgia, porque sabia que tinha nódulo, tinha mioma, e como eu comecei a ter hemorragia que não cessava, suspeitava de um câncer. Eu perdi o cabelo, olha só, mesmo cabelo pequeno, curto, eu trabalhava. Essas fotos mexem muito comigo, porque foi um momento muito, muito delicado e difícil da minha vida. Se você vê, você consegue ver os olhos de tristeza que eu tinha aqui. Mas nunca deixei a fé. A fé que transforma, a fé que traz resiliência para me levantar. Muitos dos meus alunos tiveram aula comigo, eu com cabelinho curto, e tem até cursos que você vê que eu estou com cabelo curto, e em algumas aulas, às vezes eu até comento alguma situação do que está acontecendo na minha vida, mas eu não deixei de trabalhar, porque o trabalho edifica o homem, o trabalho nos organiza. O trabalho mostra o nosso propósito, que é a fonoaudiologia, que é uma missão de vida. Porque nós trabalhamos trazendo a fala, nós trabalhamos restaurando dignidade de pessoas, uma pessoa que gagueja, que não consegue se comunicar, uma criança que não consegue dizer o que ela quer porque ela não fala, uma criança que tem, muitas vezes, está no espectro do autismo, não consegue se comunicar, uma família que sofre. O nosso trabalho é muito bonito, infelizmente não tão valorizado, mas não é pelas pessoas, a começar por nós. Nós precisamos valorizar a nossa profissão, que é linda. E Deus em primeiro lugar,
a minha família com as minhas filhas. E a fonoaudiologia me ajudou a me levantar de tudo que eu passei em relação a doenças, questões emocionais. E como eu consegui isso? Pelas conexões também que eu fazia entre amigos, profissionais. Eu não parei de dar os meus cursos e atendimentos. E aí eu comecei a cada vez mais fazer mais palestras, mais lives e me tornar conhecida. E aí hoje eu tenho aí 7.000 alunos, 4 cursos principais. Na verdade, eu tenho 4 para fonos, nós temos também, aqui é só para vocês darem uma olhadinha, né? Um pouquinho por dentro dos meus cursos, são vários para fonos e para as mães também, tá? Não está aqui o slide das mães, eu tenho mais uns 4 cursos para as mães. Cada curso desses aqui é da parte de fala, por exemplo, tem na parte de linguagem. Então, eu tenho de instalação de todos os fonemas, automatização, esses são os 12 passos, o curso de ceceio, que é o curso mais completo que temos no Brasil, que tem otorrino, tem bucomaxilo, tem uma equipe multiprofissional neste curso, e o curso específico de RL, todos os grupos consonantais, né? A maioria dos fonoaudiólogos me conhece, tem alunos que, inclusive, tem um combo, que tem os 4 cursos, tem alunos que estão no pacote do combo, enfim. Eu fico pensando, aqui a Fonologia, a loja que eu comentei com vocês, né? Há mais de 7 anos enviando para o Brasil todo, esses materiais, alguns materiais são da minha autoria que eu criei. Mas como foi tudo isso? Aqui são 3 redes sociais, né, de Instagram que eu tenho, Renata como fono, a loja e a Renata palestrante. E já recebi um prêmio como empreendedora na área da fonoaudiologia. Aqui são matérias, aqui eu saí no UOL, falando um pouquinho do meu trabalho, dos métodos que eu desenvolvi. E agora, em novembro, eu recebo um prêmio da Academia de Cultura Brasileira, no Rio de Janeiro. Estarei lá no Rio de Janeiro. Mas por que que eu estou contando tudo isso? Eu estou contando tudo isso porque essa é a minha história e você tem a sua história. Cada um de nós temos a nossa história. E se eu conseguir, né, fazer tantas conexões para me divulgar, participar de eventos, criar eventos, você também pode, né? De uma fonoaudióloga que era só de uma cidade, que fui para várias cidades começar do zero. Hoje eu me tornei uma fonoaudióloga que também é palestrante em congressos. Olha aqui, esse foi um congresso de autismo com o Dr. Marconi, que é um médico super conhecido, tem mais de 2 milhões de seguidores, e até nos Estados Unidos, onde eu estive agora, cheguei ontem dos Estados Unidos, passei 2 meses, onde eu ministrei 6 palestras lá, e eu fico pensando o que eu posso fazer para ajudar vocês. Como eu consegui diante de tudo o que eu passei, eu tive vários momentos que eu tive que começar novamente ou interromper o meu trabalho. É, o network dentro da fonoaudiologia, ele não é muito divulgado e ensinado, porque tudo o que nós fazemos para nos divulgar é essa troca. O networking, ele não é vender o seu trabalho, o serviço. Hoje, eu participo de muitos encontros de empresários. Eles se encontram, empreendedores, sim, todas as cidades fazem isso. Se você procurar na sua cidade, você vai ter lá encontro de empreendedores. Se você está num consultório, você quer paciente particular, você tem que participar desses encontros. Esses encontros, porque lá cada um fala o que faz. Eu tenho um salão de beleza, eu tenho uma empresa de lustres, e eu tenho um consultório de fonoaudiologia. Então, você deve participar destes encontros na sua cidade para as pessoas saberem quem é você. Você deve
fazer eventos online. Ai, como é que eu vou fazer um evento? Uma live é um evento, um encontro é um evento. Ai, Renata, não sei, eu não sei fazer isso. Ok, eu também não sabia, eu aprendi. É o que eu ensino às minhas alunas, né? Eu ensino muitas alunas a. Tem gente que ainda fala assim, Renata, eu só atendo em consultório, eu trabalho com linguagem há muitos anos. Eu não consigo montar assim uma palestra, como que eu vou chegar numa escola. Então, eu vim aqui dar algumas dicas para vocês e eu estou muito feliz porque a semana que vem é o lançamento deste livro que eu escrevi, um capítulo que eu conto essa minha trajetória das muitas cidades que eu passei. E o que eu quero trazer para vocês aqui em primeira mão, qual é o grande segredo desse networking? Não é chegar lá, olha, eu sou a fono, eu faço isso, eu faço isso. O maior segredo que eu encontro de networking é eu poder servir. Antes de eu querer me vender, eu preciso querer ajudar aquela cidade, ajudar aquele bairro, ajudar as pessoas onde eu estou. Então, o servir é o primeiro passo para a gente trabalhar esse networking. E eu trouxe aqui algumas ideias para vocês, ok? Vamos lá. Eu vou trazer aqui, ó, a primeira ideia de sugestão que eu quero dar para vocês é eventos e palestras gratuitas. Hoje eu vendo as minhas palestras, né? Então, para eu estar no lugar, eu cobro. Mas por muitos anos eu fiz gratuitamente, porque na verdade eu amo. É que hoje eu preciso cobrar porque hoje eu sou uma palestrante profissional, eu fiz uma formação sobre isso, eu investi alto para participar de grandes eventos, hoje eu sou uma mentora, né? Já fiz mentorias de R$ 40.000, R$ 12.000, R$ 6.000, mentorias que me ajudaram a desenvolver mentorias empresariais para entender como é que se torna um trabalho em um negócio. Eu não sei se você tem um trabalho ou se você tem um negócio. Ou se você quer transformar o seu trabalho em um negócio. Né? E não tem nada de errado nisso, porque o nosso trabalho é tão lindo, tão digno, que nós merecemos ter uma valorização adequada. Então, olha aí. Primeira coisa que você pode criar é eventos. Eventos, palestras. Chega numa escola e se oferecer palestras nessa escola. Como é que você começa? Pelos pacientes que você tem. Começa lá na escola, leva o seu relatório, fala. Se a escola começa a ver a evolução da criança, ela vai aceitar uma palestra que você vai oferecer. Mas primeiro mostre seus resultados. Você pode falar encontros de gestantes, maternidades, sobre amamentação ou sobre o desenvolvimento da fala, tá? Eu já fiz vários encontros de gestantes. Você pode se oferecer para dar palestras nas igrejas sobre comunicação, ou na terceira idade, ou saúde vocal. Ai, Renata, eu não sou da área de voz, mas às vezes você pode dar algumas dicas básicas que você, como fono, você sabe, tá? Se vier algum caso mais específico, você encaminha. Opa, tá aí a necessidade da gente também ter o nosso networking com áreas que você não é especialista. Então, você tem que ter uma amiga audiologista para você encaminhar e ela encaminhar para você também, uma amiga de voz, uma amiga da disfagia. As pessoas não conhecem essas especialidades, então acaba chegando para a gente. E esse conjunto é bacana, porque uma acaba indicando para a outra, né? Então, se oferecer nas prefeituras, existem semanas da saúde, nas escolas também. Então, você precisa ser vista, você precisa ser visto. Então, faça parceria com profissionais da saúde, estabeleça contato com o pediatra do seu paciente. Peça para a mãe o contato, o otorrino que você encaminhou. Ah, mas foi do convênio, não importa. Tenha contato com os dentistas. Quando você fizer os encaminhamentos, procure conversar mais com o dentista, não só apenas do paciente que está encaminhado. Você pode falar: olha, será que a gente podia marcar, às vezes, um bate-papo para a gente falar sobre, né, a nossa
nossa intersecção do nosso trabalho. O senhor já tem alguma parceria com alguma fono? Ah, já tenho. Ah, tudo bem, não tem problema. É que eu gosto de trocar ideias, porque às vezes ele tem já uma parceria. Você não vai ser antiética, mas conversar com ele não vai destruir a parceria que ele tem com aquela outra pessoa. E muitas vezes acaba se tornando parceiros depois dessa postura, depois de conhecer o seu trabalho. Porque, gente, o maior segredo é mostrar resultado. Contra resultados não existe argumentos, não é? O que mais que a gente pode fazer? Olha lá, com os profissionais de saúde, parceria com psicólogos infantis, trocas de paciente. Veja, se o seu paciente faz, às vezes, terapia com outro profissional, entre em contato, é a TO, é a psicopedagoga, se aproxime. Primeiro, porque é teu paciente, você tem que ter essa visão multidisciplinar. E segundo, porque é uma oportunidade de você ampliar. Eu queria pedir para vocês um papel e caneta aí. Conseguem papel e caneta? Papel e caneta. Eu queria fazer um exercício agora com vocês. Bora? Bora? Pega um papel e caneta. Deixa eu pedir aqui. Anne, será que você consegue para a mamãe aqui? Papel e caneta para a mamãe? Não, caneta tá aqui, só uma sulfite. Quê? Uma sulfite, tá? Porque o que que a gente vai fazer? Vocês estão vendo o símbolo da nossa aula aqui do networking? Tá vendo esse símbolo? Parece um globo, tá? Nós vamos fazer aqui uma atividade. Tá vendo esse globo aqui no cantinho? Vocês estão. Rosana, dá para ver o mouse onde eu estou passando? Nós vamos criar. Nós vamos criar. Eu quero criar com vocês o seu mundo de conexões. Muito obrigada, tá bom, minha linda? Então, o que que eu quero que vocês façam? Vocês vão pegar uma sulfite e nós vamos fazer alguns pontos assim, ó. Ó, veja se vocês conseguem ver. Pontinho. Viu pontinho? Ó, pontinhos. Conseguiu ver? Tá dando para ver ou não? Deixa eu ver. Peraí. Deu para ver os pontinhos, né, que eu fiz? Mais ou menos parecido com aquele logo ali. Não, não tem uma regra, tá bom? Faça pontinhos. Eu quero que você já comece a escrever aqui, ó. Então, a escola. Ah, nossa, a escola. Que nem aqui eu tenho criança, que é a escola Bom Jesus. Eu tenho objetivo. Eu tenho escola adventista. Então, eu vou escrever aqui, ó. Então, aqui, ó. Colégio Bom Jesus. Vocês estão escrevendo? Os colégios de paciente. Então, assim, é o colégio que você conhece. Aí vamos supor, você falar, eu não sei o fulano, que colégio que ele é. Escreve aqui, ó. Colégio do Gabriel. Você não sabe que colégio que é o Gabriel. Então coloca aqui. Era para você saber, mas tudo bem, às vezes você não lembra agora. Então vai escrevendo aqui os nomes. Então eu vou colocar aqui, ó. Só de colégio. Se eu fosse vocês, eu colocaria colégio num cantinho aqui, ó. Só colégio aqui. Vai pondo num canto. Ah, tem vários colégios? Vai fazendo mais bolinha. Mais bolinhas de colégio. Então, eu tenho aqui colégio Adventista, tenho colégio Objetivo, Mackenzie. Eu vou colocando aqui num cantinho várias bolinhas de colégio. Aí, psicólogas. Que psicólogas que você conhece? Escreve lá. Então, eu tenho aqui a Karen, eu tenho aqui a Débora, a Viviane, tá vendo? Vai colocando aqui, pontinhos, psicólogos, ok? Médicos, eu tenho otorrino, coloquei aqui, ó, ORL, otorrino, doutor Sandro. Doutor Sandro é em outra cidade, mas não tem problema. Doutor Sandro, ele é de uma cidade aqui próximo, mas ele vem aqui uma vez por semana em São Paulo. Então, aí eu coloco Mogi, que é a cidade dele, e São Paulo. O outro médico. Gente, faça esses pontinhos aqui.
na folha, vai colocando. Ah, beleza. Vamos lá. Porque que eu sugeri agora para vocês? E aí vocês vão criando mais pontinhos. Vai colocando um monte. Vai até perder o desenho. O desenho era só para dar uma guia para vocês aqui, tá? Vão colocando. Então, ó, vou lembrar aqui para vocês as ideias que a gente fez aqui, ó. Ó, igreja, cadê a igreja aí que vocês conhecem? Não precisa ser a igreja que você frequenta, tá? Você pode, às vezes, eu já fiz isso de ir numa outra igreja, principalmente a Igreja Católica, ela abre muito essa oportunidade. Já participei de projetos na Igreja Católica. A Igreja Adventista também abre muitas oportunidades de trabalhos sociais, palestras e outras. A Igreja Batista também. Eu palestrei na primeira igreja batista de Orlando, lá nos Estados Unidos, com, sabe, hoje nós estamos tendo uma abertura muito grande nas igrejas, porque as pessoas não sabem como lidar com a criança com autismo, minha gente. Você pode orientar essas pessoas. Renata, não sei como orientar. Ok. Se você depois você pode procurar minha equipe, eu tenho mentoria que eu te ajudo, ajudo você a montar a palestra de como você deve falar, até como você deve se vestir. Tudo isso eu posso te ajudar. Mas não é esse meu objetivo hoje aqui. Hoje aqui eu tô para te ajudar. Eu não vou vender nada hoje aqui, tá? Fica comigo até o final, eu não vou vender nada. Inclusive, se você quiser comprar hoje, você vai ter que procurar minha equipe. Hoje eu tô aqui para te ajudar. Primeiro, lembra, o primeiro passo, a primeira coisa no network é servir. Hoje eu tô aqui para te servir, para te ajudar. Olha lá. Então, aqui, por exemplo, cadê, gente? Aqui eu voltei aqui as ideias das palestras. Então, escolas a gente colocou. Aí agora você pode colocar ali, ó, clínicas, maternidade, se você conhece alguém, para falar no curso de gestantes, ou coloca só uma bolinha. Coloca lá, curso de gestantes, para você procurar o que tem perto da sua cidade, para você dar dicas de fala, tá? Prefeitura. Conhece alguém da prefeitura? Já escreve aqui quem você conhece da prefeitura, tá? Profissionais, já falamos de médicos, dentista, cadê os dentistas que você conhece? O seu dentista, cadê o seu dentista? Já vai colocando aqui mais uma bolinha, colocando esses profissionais, tá? Falei de psicólogos, escolas, tá? Prefeitura, ok. Então, materiais, você pode criar um material gratuito. Esse material gratuito você pode presentear um folheto. Pode ser um folheto, pode ser um PDF que você manda. Então, as escolas gostam muito de um material gratuito como esse. No seu próprio consultório tem que ter. Se você trabalha num consultório que tem outras especialidades, então, no meu consultório, tenho físio, eu tenho psicóloga, eu tenho os dentistas, que são vários. Dentro do meu consultório, eu já tenho que cuidar com o quê? Com essa intersecção. Então, você já vai começar a colocar mais bolinhas se você tem outras pessoas que trabalham com você. Não, Renata, sou sozinha. No início da minha carreira, bem no início, eu, eu era sozinha, mas depois nunca mais eu fiquei sozinha. Eu sempre tive consultório junto com o dentista. Sempre, 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 sempre. Depois de 2011, nós estamos em 2025, eu nunca tive consultório que fosse só eu, tá? Justamente para ter esse movimento. Associações comunitárias, sociais. Escreve aí, você conhece alguma? Então, pode ser que você ainda não tenha nenhum conhecimento, mas você pode colocar aí para você procurar. A associação do bairro, é, associações. Tem a Associação Brasileira de Gagueira, por exemplo, dentro da nossa área, tá? Mas você pode procurar Associação dos Comerciantes. Olha aí, quantas opções que você pode ter, tá? Olha, a Pastoral da Saúde da sua igreja ou o Ministério de Saúde da sua igreja. Muitas igrejas têm vários ministérios, tá bom?
Você pode também ser voluntário. Como é bom, gente, ser voluntária. Eu tive a oportunidade sempre na minha vida de ser voluntária em algum, ou era pai, alguma instituição. Eu já fiz parceria e ainda tenho com o TA aqui em São Paulo, que é o Tudo Anônimo, eles tiram as pessoas das drogas. Eu já atendi filhos de pessoas dependentes químicos, já presenteei com o meu programa Orienta a Mamãe, porque a criança tinha atraso de linguagem. Então, a gente vai fazendo a nossa parte, tá? Talvez você não saiba, porque eu também não fico divulgando, porque isso eu não estou fazendo mais que minha obrigação, eu entendo, sabe? Não é para ficar me divulgando, olha, eu dei isso, olha, eu fiz aquilo, porque isso faz parte do meu propósito, ajudar o próximo. Às vezes, pode ser uma vez por mês, tá? Você se dedicar para ir num local, olha, eu vou dedicar aqui 2 horas, eu gostaria de ser voluntária, 1 hora, não importa o quanto seja, importa o seu coração, a sua intenção. Ai, Renata, mas eu não vou ganhar nada. Você não sabe o que você vai ganhar. Você vai ganhar o que o dinheiro não paga, que é fazer o bem. É fazer o bem. E é muito bom fazer o bem. Viver fazendo o bem, vivenciar o bem. Atuar em ONGs que lida com crianças de vulnerabilidade social. Você pode ir lá se oferecer, né? E não tem nada demais você estar lá e conversar com eles, dizer que você apoia essa ONG. É, você pode, inclusive, participar de movimentos ajudando essa ONG. Aí você vai contar para os seus pacientes, olha, a gente está participando de uma campanha, olha que bacana, né? Projetos de inclusão, criar conteúdos. Aí agora vamos pensar no online, né? Criar conteúdos no Instagram, conteúdos não assim apenas cuidado. Hoje em dia as pessoas estão criando muito conteúdo em chat GPT, né? A gente precisa. Eu uso também chat GPT, só que o chat GPT é para nos ajudar a depois que a gente aprendeu, né? Não ele fazer sozinho. Então, assim, eu gosto de que ele organiza minhas ideias, mas as ideias são minhas, não são dele, né? Então, é muito bom para isso. Corrigir erros de ortografia. Mas pense em situações do seu dia a dia, né? Se você tem essa dificuldade, também é algo que pode ser treinado. Depois você pode me procurar, posso te ajudar também, tá? Então, assim, mande mensagens para outros profissionais que você admire. Primeiro, conheça os profissionais. Eu já tive experiências que não foram legais. Então, eu nunca chamo para uma live uma pessoa que eu não conheço, porque já aconteceu isso. Aí eu não conhecer, assim, não é que não conheça a pessoa, mas a gente conhece a pessoa, mas não conhece a conduta terapêutica dela. Já tive com um psicólogo que na live fui conversar um assunto, não estava de acordo com as coisas que eu trabalho, né? E então não fiz mais. Hoje, o que eu falo para as pessoas? Vamos fazer uma live? Primeiro, eu quero conhecer o trabalho, eu vou ver o Instagram, eu vou assistir vídeo dessa pessoa, eu vou fazer umas perguntas, eu vou fazer uma call, uma chamada com essa pessoa. Porque eu não posso associar o meu nome com uma pessoa que eu não conheço o trabalho dela, porque se as pessoas vão ter algo com aquela pessoa, vai associar a minha imagem, né? E tem muita gente boa por aí, gente. Olha lá, lives, como eu falei, grupos. Gente, o Telegram é um grupo, uma ferramenta maravilhosa, porque a pessoa entra, ela consegue ver as outras mensagens, diferente do WhatsApp, né? Mas eu sei que a gente acaba usando muito mais o WhatsApp, eu uso muito mais o WhatsApp também, mas participar de grupos que tenha foco na saúde, na educação. Renata, não participo de nenhum. Começa a criar o seu, então, agora, né? Bem, é, essas aqui foram algumas ideias que eu separei para que vocês comecem a criar novas conexões, novas oportunidades. O que eu quero que você pense assim? Você já fez algo, já deu alguma palestra
em alguns desses daqui? Já bateu um papo com essas pessoas? Então, se você já fez alguma coisa, você pode fazer uma ligação. Ah, esse daqui eu fiz, aí coloca aqui, palestra. Eu fiz uma palestra. Aí esse médico aqui, aí faz um, liga aqui, ó. Falei do caso do Gabriel, tá? Você começa a fazer ligações, pensando nessas redes de conexões, para que você falar, nossa, esse colégio aqui, e a doutora Viviane que eu conheço, ah, eu podia marcar um café com ela, marcar uma conversa com ela, né, para dar uma ligada. Hoje em dia, antigamente a gente ainda marcava, né, de tomar um café mais vezes. Hoje, às vezes, pela correria não dá para tomar um café, mas dá para tomar um café online, né? Fulana, posso te ligar? 5 minutinhos, 10 minutinhos que você liga. Põe na sua meta. Pelo menos 3 pessoas por dia você tem que se conectar para que as pessoas saibam do seu trabalho. E aí, doutora Viviane, como é que você está? Ah, tá. Nossa, eu estou fazendo uma formação, um curso, está sendo bem bacana, estou fazendo uma mentoria, e eu queria me colocar à disposição. Se você, quando você tiver alguma criança que tem atraso de linguagem, tiver alguma dúvida, se a criança está falando, está dentro da normalidade ou não, normalmente eles começam já a perguntar as dúvidas deles, a gente dá ali algumas orientações. Então, tem essa troca para que as pessoas, na hora que precisar de uma fono, vai lembrar daquela fono que manda mensagem, que, que é simpática. Porque como a gente pode ser um profissional da comunicação se nós não somos bons comunicadores? Né? Nós temos que ser bons comunicadores. Nós temos que ter ferramentas aí de comunicação. Afinal, a gente sabe assim o quanto que é poderoso. É isso que a gente ensina para os nossos pacientes. Nós ensinamos a, o poder desses dois tipos de comunicação. O tempo todo a gente ensina isso para os nos nossos pacientes. O poder da comunicação verbal e comunicação não verbal. Você trabalha com uma criança com atraso de linguagem, você está trabalhando o tempo todo isso, o verbal e não verbal. Mas e você, fonoaudiólogo? Como está a sua comunicação com o mundo? Você, como fonoaudiólogo, agora sai, sai de dentro da sala de terapia. Eu quero que você se olhe de longe, olhe para você. Você é um fonoaudiólogo que você levaria o seu filho para passar com você? Como é o seu atendimento? Como é que é as pessoas te veem? Como as pessoas te veem? Como é que você se comporta? Quais ambientes você frequenta? Eu coloquei aqui, eu coloquei aqui para vocês colocarem lugares e pessoas, só que agora vocês podem criar situações. Então, uma bolinha você pode procurar aí, ó. Procurar evento de networking na minha cidade. Procurar evento de empreendedorismo. Ai, Renata, mas o que que eu vou fazer lá? Você precisa saber. O Sebrae, por exemplo, tem cursos de como abrir uma empresa, orientações. Então, se você tem um consultório, você tem uma empresa. Ah, eu não tenho CNPJ, mas deveria ter. Tem algumas vantagens em ter CNPJ, tá? Então, assim, para você. Ah, mas eu quero ser autônoma, mas não quero ter um CNPJ. Até um determinado valor, você vai conseguir isso. A não ser que você não queira é, receber mais do que isso. Ah, Renata, enfim, vamos lá. Pensando na comunicação verbal e não verbal. O que você quiser ou o que você pretende para sua vida, você vai estar comunicando. A sua maneira de falar, os lugares que você frequenta, as pessoas vão ler o que você comunica. Você comunica até sem saber. Se você gosta do seu trabalho, se você não gosta, você comunica seriedade mesmo sorrindo, você comunica
que o seu trabalho tem resultados, até numa festinha de aniversário, né? E não perca a oportunidade. Claro que tem que ser também, por favor, tem que ter desconfiômetro, né? Eu sei que às vezes as pessoas não têm. Tá no meio da festa. O que que você acha? Você acha que ele é normal ele trocar o R pelo L, né? Às vezes acontece isso. A gente vai com educação, sorrindo, né? Olha, eu posso tirar suas dúvidas, sim, né? Ó, depende da idade. Eu tenho tanta coisa para poder te orientar. Tem muita coisa. Aí a pessoa chega perto, é que tá longe de eu falar assim, aí a pessoa chega mais pertinho, você dá ali uma orientação, aí depois você pode, se você quiser, a gente pode marcar uma consulta. Às vezes você está num lugar que é longe, você pode falar, eu atendo online também. Olha aí, você já começa. Gente, eu já captei paciente em festa de aniversário naturalmente. Naturalmente, né? A gente vai falando do nosso trabalho, da paixão. Ah, eu amo o que eu faço. A pessoa começa a perceber que você gosta. Então, essa é a comunicação verbal e não verbal. Como é que está sendo a sua comunicação verbal e não verbal? O que que você está comunicando para as pessoas, né? E isso vai fazer a diferença no alcance dos seus pacientes. A forma que as pessoas te conhecem, né? Tem um, você tem um Instagram, as pessoas têm um endereço eletrônico para as pessoas se aproximarem de você ou só no seu consultório. Então, você tem que criar estas formas de se conectar para que as pessoas possam chegar até vocês, né? Então, através dessas dicas de orientações que eu dei para vocês e através do relacionamento que você tem com a pessoa. Porque a pessoa, ela vai contratar o seu serviço apenas se ela confiar em você, tá? E a nossa imagem chega primeiro do que as nossas palavras. Queria fazer uma dinâmica de comunicação não verbal com todo mundo aqui. Cadê? Vocês podem abrir a câmera e levantar a mão? Deixa eu ver. Nós vamos fazer uma dinâmica. Rafa, consegue fazer um videozinho aí da nossa dinâmica? Vamos lá, mãos ao alto, mãos ao alto. Isso, deixa eu ver quem vai participar aqui. Abre, vê quem mais consegue abrir a câmera para participar da dinâmica. Vê se você consegue sentar aí. A Mirce abriu, tá andando, tem gente que tá no carro, acho o máximo, né? A nossa versatilidade aí dessas aulas online que a gente consegue fazer. Muito bem. Então, agora vamos lá. Mão para frente, fecha suas mãos e atenção, tá bom? Atenção, levante o dedo indicador. Vamos lá? Que dedo eu pedi, gente? Eu pedi indicador. Agora sim, agora vocês levantaram o indicador. Por que que vocês levantaram o polegar? Pode abrir o áudio. Pode abrir o áudio. Vamos lá. Abre o áudio. O Imitação, imitação. que mais? Pelo visual, né? A informação visual. Como, ó, imitação, informação visual, neurônios espelhos. Então, a Giovana falou da imitação, que é graças aos neurônios espelhos. Que mais, gente? É inconsciente. Lembra a brincadeira do vivo, lembra a brincadeira do vivo ou morto? Que aí faz a pegadinha que você fala contrário ao que você fala. A comunicação não verbal, ela é mais poderosa do que a comunicação verbal. É interessante que muitas mães sofrem porque o filho é não verbal, elas menosprezam o não verbal. Olha só, não só elas, como inclusive muitos fonoaudiólogos ficam tão tristes. Ah, ele é não verbal. Eu sei, a gente quer que ele fale, mas a primeira coisa que eu preciso fazer, já tô começando a dar aula de linguagem, era networking. É, faz parte.
Eu preciso mostrar o poder da comunicação não verbal. Mostrando o poder da comunicação não verbal. Eu vou associar para oralizar, porque eu sou a favor da oralização. Mesmo com muitas dificuldades. Eu nunca desisto de um indivíduo se comunicar oralmente. Eu posso associar a uma comunicação alternativa, mas eu nunca desisto da oralidade. Porque é muito forte quando eu associo o não verbal com o verbal. E eu já vi muita evolução. E agora sai da linguagem pensando em aquisição, em trocas fonológicas. Agora vem para a linguagem, sim, mas da linguagem da tua carreira, do teu trabalho. Como as pessoas te veem? As pessoas te veem como apenas aquela tia, a professora. Eu não estou menosprezando, eu sou professora, eu fiz magistério, eu sou professora de, eu não contei no começo, mas isso antes da fonoaudiologia, eu dei aula de alfabetização, primeiro ano, jardim da infância, aos 17 anos eu tinha a primeira sala de aula. Eu amo magistério, por isso eu sou professora de fonoaudiologia, não estou menosprezando, porém, eu já estive em empresas dando palestras de comunicação que a pessoa falou para mim assim: não coloca a fonoaudióloga na sua apresentação, não, porque vão achar que você é tia de criança. Eu falei assim: eu vou colocar, sabe por quê? Para eu poder explicar que o fonoaudiólogo ele é o profissional da comunicação da criança, adolescente, adulto e idoso. Nas empresas, não tem fonoaudiólogo dando palestra de comunicação, então são pessoas de RH, coach, e que sabem bastante, tá? Inclusive de comunicação, que estuda muito sobre comunicação, que é um ramo nosso. Se você é uma fono especialista em linguagem, você é ótima na comunicação. Não é só do pessoal da voz. A gente reparte muito a fonoaudiologia. Eu tenho orientado as minhas alunas da minha mentoria de fonos a se posicionarem, a vender suas palestras de orientação de linguagem, quer seja numa escola para professores, quer seja numa empresa. Eu tenho dado aula para vendedores, falando de comunicação verbal e não verbal. Se a gente for ver, a gente trabalha esse verbal, não verbal com a criança com autismo, com a criança com gagueira, porque é comunicação, são as habilidades comunicativas. Isso é fonoaudiologia, né? E é isso que eu quero ajudar os fonoaudiólogos ao meu redor, né? Que eu faço com as minhas alunas. Inclusive, tem aluna minha aí, ó, Giovana é aluna da minha mentoria. Amanhã a gente tem sessão individual, né, Giovana? Né? Então, assim, e eu tenho ajudado os meus fonoaudiólogos a serem referências aonde estiver. Porque aonde tiver um fonoaudiólogo com sucesso, esse é meu sucesso, é seu sucesso, é o sucesso da Cláudia, da Giovana, da Rosana. Aonde tiver um fonoaudiólogo com insucesso, sendo mal falado, eu estou sendo mal falada, você está sendo mal falada, porque essa rede de ética que nós precisamos. Os médicos são muito mais unidos, é ou não é? É ou não é os médicos? E olha que eles cometem erros, como todos nós cometemos. Eles são humanos. Mesmo se matar um, eles o quê? Ética profissional. E é isso que nós precisamos de mais. Conexões. Porque a Rosana, a Cláudia, a Giovana, cada uma aqui tem suas habilidades que se destacam. E nós temos que valorizar. Olha, uma está lá no Rio Grande do Sul, a outra está na Bahia. E você pensa que o seu mundo é só a sua cidade? Não é, não. Tá cheio de paciente que muda para outro estado, você tem que encaminhar, e o contrário é verdadeiro. E hoje a internet, nós estamos assim, ó, super mega conectados, se você quiser, né? Senão você vai continuar sendo uma ilha isolada. Aí não reclama que não tem indicação, porque as pessoas não te conhecem. A gente precisa estar numa vitrine. A gente precisa estar numa vitrine. O que é bom tem que ser contado, divulgado. Eu espero que tenha começado a ferver aí algumas ideias, né? Cutucado vocês a saírem da zona de conforto. Eu queria ver um pouquinho.
cadê o papel de vocês? Quem conseguiu fazer alguns pontinhos aqui, algumas conexões? Deixa eu ver. Mostrem aí para mim. Deixa eu ver a Rosana. Para um pouquinho ali. Olha lá, um pouquinho para trás, Rosana. Um pouquinho mais para trás. Ó, a Rosana tem alguns pontos aí, legal. Dá uma olhada. Sabe o que vocês podem escrever aí também? Olha lá, Cláudia. Sabe aquelas pessoas? Sabe aquele fulano que conhece Deus e todo mundo? Não tem nada a ver com a fonoaudiologia. Tem gente que não às vezes é um baita de um bom comerciante. Escreve aí o nome dele, seu Luiz, da loja do 199 lá, que ele é super comunicativo. Deixa eu ir lá conversar com ele. Porque, olha, seu Luiz, tudo bom? Olha, eu vou deixar aqui um cartão, às vezes é só com ele mesmo, né? O cartão, olha, eu vou fazer uma live. São essas conexões que a gente tem que fazer, sabe? Mandar um WhatsApp para a sua lista de contatos. Olha, eu sou a Rosana Vieira, especialista nisso, 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 há tantos anos como fonoaudióloga, e eu estou no consultório no bairro tal. Se você conhecer alguém que quer otimizar, melhorar a sua comunicação, é só entrar em contato comigo. Um grande abraço, uma foto bonita da Rosana, sorrindo lá no consultório dela, ou mesmo bem arrumada, às vezes vai para um casamento, tira uma foto bem bonita, põe ali e manda para os seus contatos. Faça conexões, as pessoas precisam ver você. Mas não é só, lembra que eu falei, o segredo não é só você vender o seu serviço. Olha como é diferente a Rosana falar assim e a Rosana falar. Se você quiser, olha, assista esse meu vídeo de 2 minutos, 1 minuto que eu postei no Instagram. Olha que legal. Ou essa informação. Vamos supor, Giovana pode pegar e falar assim: que idade que é normal uma criança? Meu filho não fala, é normal? Olha, a criança deve falar entre 1 ano a 1 ano e meio. Ela escreve um textinho e compartilha com seus amigos que você acha que pode essa informação ser útil. O pessoal começa e coloca embaixo o WhatsApp, Giovana, da Giovana. As pessoas começam às vezes a compartilhar nos grupos da família, que vai para o grupo da escola, e ó, a conexão. Então, escreve aquela pessoa, aquela mãe que você conhece, que às vezes faz alguma coisa na escola. Existem alguns núcleos, né, de mães. Tem aquela mãe que tu conhece todo mundo, às vezes amigos seus, às vezes na igreja. Você frequenta uma igreja, teu pastor, teu padre sabe o que você faz? Às vezes, na igreja, você nunca abriu a boca para falar o que você faz. Olha, eu queria que me oferecer, se vocês precisarem, né, de uma palestra. Ih, mas não tem uma palestra pronta. Não, vou atrás da Renata. Vou atrás da Renata para ela me ajudar a montar uma palestra para eu fazer aqui na igreja. Gente, eu dou tanta palestra em igreja. Dou tanta palestra. Eu amo dar palestra nas igrejas, UBS, é, eu já dei palestras em parques, né, em parques. Eu crio muito eventos. Eu estive lá nos Estados Unidos e eu criei um piquenique da fala, gente. Foi a coisa mais legal. E aí depois, olha, o nosso horário aqui não dá tempo, mas depois, se vocês quiserem mais conversar sobre networking ou saber, deixa eu mostrar aqui para vocês, saber como mais divulgar o seu trabalho. Depois você procura a minha equipe para que você saiba como funciona. Eu dou supervisão, eu dou, né, orientações dentro da tua realidade. Aqui são também os meus perfis, que eu dou orientações, os meus cursos e tenho a minha mentoria para se você se tornar uma fonoaudióloga referência aonde você estiver, tá? Inclusive, Giovana é aluna da mentoria, tá aqui. Obrigada, Giovana, pelo prestígio. Não sei se tem mais alguma aluna que eu não vi, me perdoe, ou às vezes está assistindo essa aula gravada, né? Porque os meus alunos da mentoria têm todas as aulas que eu dou na plataforma, as aulas que eu faço, gratuitas, assim, fica tudo disponível para eles também. Então, gente, eu tenho aqui para vocês 2 caminhos, né? Na verdade, não sou eu que tenho, é a vida dentro da fonoaudiologia. Pode ser que você fale assim, não, eu queria, eu quero, eu trabalho num local, né, onde que eu recebo porcentagem, para mim tá tudo bem, né? Eu trabalho no local que eu tenho um salário fixo, para mim tá tudo bem. Então, você tem um caminho de escolher
que pessoas façam a gestão do seu trabalho, né? Então, você sempre ter alguém fazendo essa gestão de como você deve trabalhar, o valor que você vai ganhar, tudo. Ou você pode escolher um outro caminho, que você vai fazer, você será a sua protagonista da sua história, você vai fazer a sua gestão do seu negócio e, quem sabe, até fazer a gestão de outros fonoaudiólogos, outros parceiros que você pode ter. Porque você não precisa apenas trabalhar no consultório. Você pode ter outras fontes de rendas, você pode dar palestras e depois começar a cobrar por essas palestras. Isso é digno, isso é incrível. Eu me lembro a primeira vez que eu já dava palestra porque eu amava dar palestra, né? No meu curso de palestrantes, eu conto algumas histórias sobre palestras que eu já tive. Muita experiência, inclusive eu paguei minha faculdade dando palestras e vendendo livros, e nunca paro de estudar, continuo estudando, estou sempre estudando, porque dar palestra é algo incrível, não existe palestra igual a outra. Em maio eu dei 3 palestras, eram para ser iguais, as 3, mesmo PowerPoint. Impossível, não dá para ter uma palestra igual a outra, porque cada público a gente reage de um jeito. Então, você pode vender palestras, você pode vender cursos, você pode criar um material, quem sabe um livro, um jogo, enfim, existe tanta possibilidade. Inclusive, né, eu tenho uma loja de materiais, tem fonos que está desenvolvendo produto para vender na minha loja. Olha que legal isso, né? É muita troca, muitas conexões que nós podemos fazer, muitas conexões que a gente pode cruzar, tá? Esse é o princípio de um networking em tudo quanto é lugar. Os grandes empresários, eles estudam como fazer essas conexões, eles estudam os seus concorrentes. Ter concorrente não é ruim, não é ruim. O concorrente, ele ajuda a você a se desenvolver. Olha só, olha lá como que tá fulana reformou a clínica. Nossa, deixa eu dar uma geral na minha clínica também. Isso acaba inspirando, tirando você da zona de conforto. Caramba, olha só, ela fez um e-book com as ideias. Deixa eu pensar. Não é questão de copiar. Copiar é você lá pegar o que ela fez e fazer igual, né? Isso é copiar, é plágio, é crime. Mas você se inspirar. Peraí. Ah, e se eu fizer apenas uma atividade? Não sou boa de escrita. E se eu gravar um vídeo? E se eu bolar uma brincadeira? E eu sei que vocês fazem isso. E nosso consultório é um laboratório. É incrível. Quantas vezes a gente sai tão animada que a gente fez aquilo e não registrou, às vezes não gravou, não escreveu. Então, você tem muito conhecimento. E o futuro, as pessoas podem informações, a IA está cheia. Inteligência artificial está cheia de informação. Agora, conhecimento é diferente, raciocínio clínico, a relação interpessoal, olho a olho, sorriso, isso a gente tem como comunicadores, principalmente dentro da área da fonoaudiologia. Se você não tem, você fala, puxa, mas eu não tenho tudo esse jeito, então você pode procurar desenvolver, né? Eu tenho ensinado as pessoas a como se conectar. Às vezes a fono fala, eu sou ótima ali com o paciente dentro da sala, mas assim, ir lá falar com o diretor, dar palestra, eu não sou muito boa. E eu sou boa de levar a pessoa do medo ao palco. Eu gosto disso. Para mim é um desafio trabalhar. Uma vez eu tive que preparar uma pessoa para dar uma palestra e era um período muito curto. Foram 30 dias. Eu falei, nossa, que desafiador, mas eu gosto de desafio, né? Eu me lembro que nos 4 primeiros dias, 5 primeiros dias, eu falei, não, acho que não vai conseguir. Não, acho que ela não vai conseguir, acho que é melhor ser bem realista com ela. Mas eu pus uma meta ousada, ela tinha que treinar na frente do espelho, ela tinha que gravar e me mandar. A gente fazia 5, ela tinha que fazer 5 vezes ao dia. Não que eu fazia, mas ela tinha que fazer e me mandar a gravação. Eu escutava partes, não escutava tudo, mas ela fazia o treino. E ela me surpreendeu grandemente. Hoje,
tá fazendo podcast, dando palestra. Eu fico tão feliz, tão feliz. Deixa eu contar para vocês, lembra do Servir? Eu conheci ela dentro de um projeto e eu fiz esse trabalho com ela de coração, né? Com ela. E depois o que aconteceu? Ela começou a me indicar paciente. Olha, eu nunca imaginei que aquela pessoa ia me indicar paciente. Aquela que eu tirei o medo do palco dela. Olha que incrível, porque eu tive o espírito de servir, de ajudar. Então, mas tem limite. A generosidade também tem limite, né? Não dá para a gente só viver de trabalho social. Então tem um limite. Então, normalmente eu faço assim, eu tenho como se fosse bolsas. Eu posso atender de acordo com a minha carga horária e faturamento, eu coloco uma bolsa de atendimento quando é pro bono, de coração que eu atendo. Então, eu vou pondo esse limite, porque a gente tem que pôr limite. O alterismo é a ciência que estuda limite da generosidade, tá? Tudo isso eu aprendi dentro do desenvolvimento humano, dos cursos que eu fiz para me tornar especialista em inteligência emocional, baseada na neurociência, é o que eu tenho ajudado fonoaudiólogos a gerenciar a sua carreira. Sair de apenas ter um atendimento no consultório para ter sua clínica, ou mesmo que ele só queira não quer ter uma clínica, mas quer ter um consultório bem-sucedido, ser reconhecido e receber o que merece, né? E eu quero agradecer imensamente a todos vocês pela atenção de vocês, de, nesta quinta-feira, tirar aí um tempo da sua família para estar aqui com você, comigo.